Écio, bom dia, é um prazer falar contigo. Seguinte, Écio, queria fazer uma pergunta para você relacionada também nos Estados Unidos. Eu acho que grande parte do mercado não ficou tão surpreso com essa questão do tarifaço, porque já era uma promessa de campanha, mas a questão é o modo que foi feito e a eficácia daquilo, ou seja, a eficácia não se mostra, né, de uma forma tão eficiente, até mesmo por questão de assuntos geopolíticos, né, a questão da definição da guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, tem a questão agora do acordo nuclear do Irã, tem tantos assuntos que o presidente Trump agora se metendo com o Banco Central americano estava comentando agora, tantos assuntos que ele quer fazer do jeito dele, e a gente sabe que do jeito dele, que se fosse para resolver, já teria sido resolvido, já teria grande parte sendo definido, as cartas já estariam na mesa, mas isso traz mais imprevisibilidade. Isso todo mundo já sabe, isso eu estava comentando agora. A questão é, você acredita que neste movimento geopolítico, até mesmo político dos Estados Unidos, enfim, tudo que a gente tem visto, um passo para trás não é só necessário, mas também se acredita que o Trump ele possa fazer esse movimento? Eu acho que o principal ponto que nós vimos foi esse, né, a questão das tarifas com a China, dando uma prorrogação das tarifas, né, em alguns itens, né, chips, enfim, celulares. Mas você acredita que isso pode ser estendido, esse tipo de movimento, à medida que não vê eficácia, isso pode aumentar em popularidade? E aí sim, os ativos de risco se apreciarem. Claro que a gente está dependendo de um movimento de uma só pessoa, que é o presidente americano, que é o que foi aí, o precursor de toda essa bagunça global que a gente tem visto na política externa e na política americana como um todo. Mas você acredita que basta um movimento do presidente americano que possa trazer um movimento de apetite a risco, até mesmo nós emergentes? Ou você acredita que é muito além disso? E agora que o presidente Trump está dilmando, né? Ou seja, ele está fazendo esse movimento agora de questionar Banco Central, como você comentou, isso pode ser mais passo para trás ainda, como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Em vez de dar um passo para trás, ele está dando 10 passos para trás, e para avançar ele precisa fazer muito mais daquilo que ele precisava fazer antes. Pois é, Alex, a gente tem realmente expectativas que o que você está mencionando aconteça, né, que ele dê passos para trás, né, que ele pense que a política e a economia não andam necessariamente no mesmo timing, né, ou seja, a política ela pode ser mais drástica, porém o efeito na economia ele termina não sendo positivo logo de cara. O que é que eu estou dizendo? À medida que você impõe essas barreiras e você quer proteger a indústria nacional, você quer fomentar a indústria nacional, não é da noite para o dia que o empresário vai montar um galpão, vai comprar máquinas, vai treinar mão de obra e vai passar a produzir aquele bem, menos ainda com eficiência. Então é algo que leva um certo tempo para que aconteça. E o prejuízo, ele é de curtíssimo prazo, né? À medida que você impõe uma tarifa e impede a importação de um determinado bem, você termina fazendo com que esses bens se tornem mais caros para o consumidor americano e que termina prejudicando setores produtivos e os próprios consumidores que vão concorrer, né, que vão pagar, né, por produtos mais caros. Tá? Então, a expectativa é que venha num caminho realmente contrário, né, de que ele volte atrás em boa parte dessas declarações, né, que diga que precisa sentar à mesa, negociar, e assim ele contorna um pouco a problemática inicial das suas campanhas, das suas promessas de campanha, né, e passa a tratar a economia, o comércio internacional de forma mais séria, tá? E aí até um ponto que você mencionou, né, você disse que Trump estava dilmando em relação ao Federal Reserve. Não era bem dilmando, porque quando Dilma era presidente, ela baixou a taxa de juros na marra. Naquela época, o Banco Central não era independente. Então, está mais para um confronto entre Lula e Roberto Campos Neto mesmo, onde o Banco Central hoje é independente, né, e segue o modelo que você tem lá nos Estados Unidos. Né? Você tem hoje o Trump querendo demitir ou querendo fazer com que o Jeremy Powell acelere a redução das taxas de juros, né, chamando ele de lento, mas lá ele tem independência para determinar, junto com o Federal Open Market Committee, né, o FONC, a taxa de juros e o caminho dessa taxa de juros.